Este canal é patrocinado por A Peça Secreta. Bem-vindos ao Meeple Podcast, primeira temporada. Queridos amigos do mundo de Carcassonne e seguidores deste canal, esta é a segunda parte desta série de 3 episódios dedicada à Carcassonne Champions League. No capítulo anterior, recuperamos a memória do início desta competição com a contribuição de Sir Madness TV, o jogador francês, streamer de Carcassonne e de outros jogos online, que iniciou uma competição com esta nomenclatura, embora com uma estrutura diferente do novo formato que é jogado atualmente. Neste segundo capítulo da série, vamos entrar de vez na versão mais recente da CCL, que está relacionada ao trabalho desenvolvido por Sergei Zakharenko através de sua página carcassonne.egg. Antes, quero adiantar que realizei uma entrevista com Sergei em setembro de 2024 com a intenção de publicá-la antes do Mundial da Alemanha da edição passada. Essa entrevista tinha como argumento o fato de que Sergei havia se proclamado campeão de seu país, entre outras questões relevantes, além de ser o capitão da equipe ucraniana e o organizador deste novo formato do torneio de que tratamos aqui. Mas essa entrevista não chegou a ser gravada e por isso nunca foi publicada. Contudo, tenho as respostas de Sergei e sua autorização para apresentá-las neste programa. De fato, a voz que você vai ouvir não é a dele, mas sim uma voz criada com inteligência artificial, para que esta não seja uma versão meramente narrativa. Dessa forma, como mencionei anteriormente, um dos motivos que me levaram a propor-lhe uma entrevista foi sua vitória no campeonato ucraniano de 2024, o que lhe dava a possibilidade de disputar o Mundial que aconteceria em Herne, em outubro, algo que não ocorreu devido às restrições de visto de seu país para homens, algo que já havia acontecido com Anatoly Kravchenko, Samuelson na Board Game Arena, que já esteve conosco no Meeple Podcast no episódio número 160. Lembramos que naquela ocasião, Tatiana Uzenko, a jogadora ucraniana, substituiu Anatoly naquela edição. A primeira pergunta da entrevista a Sergei abordou justamente esse tema sobre a situação de seu país. Nosso convidado respondeu assim: Este é um tema bastante profundo e complexo. Claro que a guerra afetou todos os nossos jogadores. Alguns tiveram que mudar de residência e outros estão agora defendendo nosso país no campo de batalha. A maioria dos nossos rapazes não pode viajar para o exterior, por isso contamos com o apoio das meninas. Curiosamente, essa tragédia teve um impacto positivo no desenvolvimento da comunidade ucraniana de Carcassonne. Antes da invasão em grande escala, Carcassonne na Ucrânia era publicado por uma editora russa. Depois de 2022, uma editora ucraniana, Fil Indigo, assumiu. Para aumentar o interesse pelo jogo, em 2023, lançaram o Campeonato Ucraniano de Carcassonne. Após os primeiros torneios classificatórios, descobrimos muitos jogadores fortes, criamos um chat exclusivo e começamos a organizar torneios na BGA apenas para jogadores ucranianos. Em determinado momento, percebemos que podíamos organizar um campeonato completo no formato melhor de 3 partidas. No primeiro campeonato, reunimos 21 jogadores. Depois, cada vez mais, e hoje na Copa Ucraniana Online, temos um total de 60 participantes. Então, às vezes, coisas terríveis como a guerra ou a Covid podem levar a algo positivo. Conte-nos um pouco mais sobre esse grupo de jogadores e como vocês se organizam tanto presencialmente quanto online. Fomos formando a equipe ucraniana aos poucos. No início, éramos 5 por bastante tempo. Depois, 7. A cada novo torneio nacional, somávamos 1 ou 2 jogadores.
Quando temos oportunidade, tentamos nos encontrar pessoalmente e jogar jogos de tabuleiro diferentes de Carcassonne. No nível online, para os campeonatos mundiais e europeus, por exemplo, treinamos regularmente via Zoom. Somos um grupo muito unido. De fato, quando Max Basiliuk viajou em 2023 do Canadá, Paraíba e Alemanha, arrecadamos metade do custo do seu voo. Então, para nós, Carcassonne é mais do que um jogo. Trata-se das pessoas. Gostaria de saber algo sobre o avatar de vocês, aquele gato branco que todos usam como perfil na Board Game Arena. Qual é a origem e o significado dele para vocês? Esse avatar tem um pouco de história. Há algum tempo, quando a BGA não tinha o modo Arena, era bastante difícil encontrar oponentes se você não tivesse assinatura Premium. Então decidi iniciar pequenos torneios semanais com 5 partidas cada. Mais tarde, adicionei alguns torneios regulares a mais. A Strong League and Cup, para jogadores com mais de 300 de elo, e a Have Fun League and Cup, onde se jogava com expansões e em modo estratégico. Para os torneios Have Fun, escolhi um avatar. O gato de Simon sobre um fundo vermelho. Quando criamos a equipe, usei esse avatar para o nosso chat de jogadores. Ele foi modificado várias vezes até chegar ao gato com o fundo amarelo e azul. Os jogadores simplesmente quiseram usar esse avatar na BGA. E assim ficou. Sergei, o que te levou a descobrir Carcassonne e a jogar de forma competitiva? E como você chegou a ser o capitão da seleção ucraniana e um dos organizadores mais ativos da cena internacional? Minha introdução ao Carcassonne começou em 2012, quando comecei a trabalhar em uma empresa junto com Victor Jubjic na Board Game Arena. Meus colegas já jogavam Carcassonne no físico desde 2006. Em 2016, começamos a trabalhar de forma remota. Anatoly Kravchenko também havia se juntado a essa empresa nessa época. Continuávamos com vontade de jogar juntos, então nos registramos na BGA e começamos a jogar online. Em 2020, quando chegou a Covid e começamos a jogar o WTSOC, formamos uma equipe com os 3, e depois adicionamos Yaroslav, Lawyer na BGA, e Alex, Fanalex na BGA. Eu pessoalmente me interessei pela parte organizacional, então me ofereci como capitão. E daí veio tudo. A organização da Carcassonne Champions League ganhou grande notoriedade. Esta competição foi originalmente criada por Sir Madness TV, mas sua continuidade foi interrompida, e agora você a retomou com uma abordagem diferente. O que te inspirou a criar essa competição? E por que você acha que ela fez tanto sucesso na comunidade internacional de jogadores? A ideia de lançar a CCL surgiu depois que organizamos com sucesso o campeonato ucraniano online. Conversei com Kirilo, Adriar na BGA, e percebemos que o Carcassonne competitivo, via internet, tinha torneios nacionais muito bons. Mas ainda não havia torneios individuais realmente fortes em nível internacional. Sou fã de futebol desde 1997, especialmente da Champions League. E queria criar algo parecido. A ideia era permitir que apenas um número limitado de jogadores participasse do torneio, apenas por meio de campeonatos locais ou classificatórios. Os confrontos seriam disputados no formato semelhante aos torneios por equipes, melhor de 3 ou até 5 partidas. Acho que por isso essa ideia conectou tão bem com a comunidade de Carcassonne. Falando da CCL, Otto Ikonen, Nallerheim, na Board Game Arena, propôs um desafio no qual doava dinheiro por cada partida que perdia, e essa doação era destinada à organização da CCL. Você pode nos contar mais sobre essa colaboração e o impacto na Carcassonne Champions League de 2025? Acho que Otto contribui muito para o desenvolvimento do Carcassonne competitivo em geral. Fico feliz que, graças a 250, ele tenha começado a fazer transmissões ao vivo. Acho que ele se interessa em ver como esse torneio cresce e atrai mais espectadores. Por isso, eventos como o desafio dele, no qual doa dinheiro por cada partida perdida, são tão importantes. Tenho outra ideia para aumentar o interesse por este torneio, mas vou compartilhá-la um pouco mais adiante. Além do seu papel como jogador e organizador, você é o desenvolvedor da página que dá suporte ao torneio da Carcassonne Champions League. Quais desafios enfrentou ao gerenciar esse site e quais são seus objetivos para o futuro? Recentemente me interessei pelos torneios de Counter-Strike.
percebi que existe uma plataforma incrível, HLTV, que tem tudo sobre esse jogo. Lista de torneios, transmissões, rankings de equipes, jogadores, notícias e muito mais. Então me interessei por criar algo semelhante para Carcassonne. Mesmo agora, há muitos torneios online interessantes de Carcassonne, mas é difícil encontrar informações sobre eles. No futuro, espero que o Carcassonne.gg seja um lugar onde você possa encontrar facilmente todos os torneios em andamento, bem como os que estão por vir. Como alguém profundamente envolvido no mundo de Carcassonne, como você vê o estado atual da comunidade internacional? Quais esforços você acredita que são necessários para continuar crescendo e unindo jogadores de todo o mundo? Gostaria muito que a comunidade internacional avançasse rumo à organização de campeonatos online em nível nacional ou zonal, como os que começamos na Ucrânia ou os que já ocorrem na Espanha, Portugal e alguns outros países. O Carcassonne físico já está bem estruturado e compreendido. Os países têm campeonatos e os vencedores participam do Mundial. Mas acredito que isso também é perfeitamente possível no Carcassonne Online. Cada país poderia organizar seu próprio campeonato no formato melhor de 3 partidas e depois os melhores jogadores disputariam a CCL. É um sistema claro e competitivo. Na nossa comunidade, vejo muitos jogadores que aspiram ou até sonham em jogar a CCL. Por isso treinam mais e se esforçam mais. Se isso for bem comunicado aos jogadores de outros países, acredito que pode ser um grande impulso para o desenvolvimento do Carcassonne Online. Agradecemos a Sergei por sua participação nesta entrevista e agradecemos o esforço e o apoio à comunidade internacional com esse grande torneio que é a Carcassonne Champions League. Para encerrar este episódio, fazemos uma recapitulação do que significou este torneio nesta edição de 2025, antes de concluir esta série de episódios com o terceiro e último capítulo focado nos demais protagonistas. Em resumo, a Carcassonne Champions League foi disputada em 2 fases. A segunda é a fase final, onde já estavam classificados um total de 30 participantes. O atual campeão da CCL, o campeão mundial na Alemanha, os campeões dos torneios nacionais online e os melhores jogadores das equipes participantes do último WTCOC. A eles se somam outros 18 jogadores que vieram da primeira fase de qualificação, que inclui mais membros das seleções nacionais de diferentes eventos continentais: ETCOC, Copa América, Copa da Ásia, o campeão das Mind Sport Olympiads e eventos da BGA, Top Arena, King of Carcassonne Championship e King of Carcassonne Cup. Essa fase final começa com um sistema de round robin de 8 grupos com 6 jogadores cada, dos quais se classificam os 3 primeiros colocados. O campeão de cada grupo avança diretamente às oitavas de final e os outros 16 jogadores, segundos e terceiros colocados, disputam uma fase preliminar para avançar à próxima fase. Todos os confrontos são disputados no formato melhor de 3 partidas, exceto a partir das quartas de final, cujo formato é melhor de 5 partidas. Os campeões de grupo nesta edição de 2025 foram Someone You Know, Islon, Alexei, Secret Star, Visitor Q, Izemaze, Samuelson e Habit Rain. Todos venceram seus rivais nas oitavas de final, exceto Visitor Q, que perdeu para Posiguan Dai 18, Samuelson, que caiu diante de Pakshe, e Secret Star, que foi derrotado por Napalm Eye. Nos confrontos das quartas de final, melhor de 5 partidas, os duelos e seus resultados foram os seguintes: Napalm Eye, 2, Pakshe, 3, Alexei, 3, Rabbit Rain, 2, Some You Know, 3, Possi 118, 2, Izemaze, 3, Islon, 1. Nas semifinais, Pakshe enfrentou Alexei, sendo vencido por este último por 3-1. E Someone You Know eliminou Izemaze de forma contundente por 3-0. A final, que todos já conhecem, terminou com um resultado avassalador de 3-0 a favor de Alexei, que se proclamou vencedor desta segunda edição, destronando na mesma final o então detentor da coroa da Carcassonne Champions League. No próximo episódio, encerramos esta série e poderemos ouvir os protagonistas deste evento. Um grande abraço a toda a audiência do podcast.